Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Capital Essencial. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relatório gerencial do HGLG11, um fundo de logística do Pátria. É o relatório de janeiro de 2026. A gente vai observar as movimentações do fundo, o informe de rendimentos, as demonstrações financeiras e tudo o que foi de movimentação do fundo nesse mês atual. Começando aqui pelo início da 11ª emissão de cotas do HGLG11, em 5/2 o Pátria ele divulgou o anúncio de início da 11ª emissão de cotas com um montante total de 700 milhões a intenção de arrecadação. O período de exercício de direito de preferência ele vai de 3/2 a 2/3. Então significa que ele está em vigência ainda, essa subscrição de cotas com a intenção de captação de cerca de 700 milhões. Aqui abaixo ele mostra comentários da gestão, informando que, em razão do processo de padronização dos conceitos de vacância adotados pelo fundo e pela gestão do Pátria, eles realizaram a republicação dos relatórios gerenciais, isso referente a novembro, dezembro e janeiro de 2026. Nas movimentações do portfólio, ele também relata que durante o mês foram concluídas as quitações da última parcela de transação, que envolve a aquisição de 49% do ativo Cislog e venda de 49% do ativo Duque de Caxias para o fundo imobiliário XPLG11. A transação ela gerou um lucro de 20,7 milhões, que é o equivalente a 0,61 por cota. O preço de venda do ativo Duque de Caxias ele é cerca de 35% superior ao valor investido, com uma TIR nominal próxima a 16% ao ano. O resultado e rendimentos distribuídos ao mês dá uma receita total de R$ 1,01 por cota, que levou um resultado de 0,75 centavos por cota. O principal evento não recorrente que impactou o resultado do fundo foi o resultado da venda do fundo imobiliário FIB11, que gerou 1 centavo por cota. Conforme informado no último relatório, alguns locatários eles haviam antecipado o pagamento de aluguel referente ao mês de janeiro. Então isso contribuiu negativamente para a distribuição do fundo nesse mês. Então ele tem um patrimônio líquido de 7,1 bilhões. A cota patrimonial desse fundo atualmente é R$ 166,41. O valor a mercado atualmente 6,7 bilhões, então ele está abaixo do valor patrimonial, e a cota mercado R$ 157,50, que é um ponto a se observar referente à subscrição. Então, se você tem a cota do HGLG e ele está passando pela subscrição, você deve comparar se esse valor que está na subscrição é superior ou inferior ao valor a mercado, porque se for superior, talvez a mercado é a melhor opção para você. Ainda sobre os comentários da gestão, a distribuição de rendimento do fundo foi de R$ 1,10 por cota, em linha com os últimos meses. O pagamento ele ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2026 e eles estimam a manutenção desse rendimento em R$ 1,10 por cota no primeiro semestre de 2026. Sobre as movimentações de locatários, nesse mês eles tiveram as movimentações no ativo Guarulhos, as entradas de Shopee e Casa Flora no ativo Porto Canoa, a Imbicor passou a ocupar o espaço deixado pela Uno Logística e a saída da R-Log do ativo CLE. A vacância física ela caiu para 3,3%, considerando as movimentações mapeadas. Então eles projetam a vacância física de 4% lá no mês de maio de 2026. Sobre a alavancagem financeira, o fundo ele encerrou o mês com 9,6% de alavancagem financeira no portfólio e 11,3% se considerar o volume da dívida contraída via SPE. Esta estrutura ela foi feita para auxiliar no crescimento do portfólio, então ele não compromete a estrutura de capital do fundo, segundo a gestão. Na parte de desenvolvimento, ele informa que a obra do ativo HGLG Simões Filho ela está 99% concluída, com o galpão em operação e licenças emitidas, estão na etapa já de checklist e ajustes finais, e a única pendência é a contenção 02, que tem conclusão prevista para março de 2026, esse ano agora nesse mês vigente. Indicadores imobiliários, ele tem 37
imóveis atualmente, 184 locatários, a vacância física 3,3% e a financeira 2,4%. A AGE é de consolidação da plataforma de logística, os próximos passos do processo, então ele tem a pretensão de aquisição do portfólio do PATL, que também é um fundo da Pátria, e a incorporação do fundo LVBI e Brookfield, o LVBI que é da VBI. Em dezembro de 2025 ocorreu a 10ª emissão de cotas. Em dezembro de 2025 também foi a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da consolidação dos fundos de logística. Em fevereiro de 2026, emissão da 11ª cota, que a gente falou lá acima. E no primeiro trimestre de 2026, a pretensão já é de aquisição do fundo imobiliário PATL. Ainda no primeiro trimestre de 2026 também, o encerramento da 11ª emissão. Primeiro semestre de 2026, ele já pretende ter um parecer da CVM sobre a não concessão do direito de reembolso. E no primeiro semestre de 2026 também, ele pretende fazer a incorporação do LVBI e os fundos da Brookfield. Então esse é todo o processo de intenção de aquisição do HGLG referente à 11ª emissão de cotas. A distribuição por cota, ele é um reloginho, ele sempre distribui o mesmo valor. Então, desde fevereiro de 2025, ele distribui R$ 1,10 por cota. E o dividend yield também nesse patamar, cerca de 8,4%. Na parte de demonstração de resultados, a receita de janeiro, 39 milhões, somando uma receita total de 42 milhões, as despesas totais também abatendo 11 milhões, o resultado distribuível, cerca de 31 milhões, gerou 0,75 por cota, mas o que de fato foi distribuído foi 46 milhões, que é o equivalente a R$ 1,10 por cota. A parte muito importante aqui da carteira do fundo é que ele fala sobre a alavancagem. Atualmente o fundo ele tem um passivo de aproximadamente 1,1 bilhão, que é referente a essas aquisições de imóveis, sendo 23% nos próximos 12 meses, que ele vai ter que arcar com essa despesa, e o excedente no longo prazo. Tudo isso mapeado pela gestão e suportado pelo montante alocado em LCI, renda fixa e também nos certificados de recebíveis imobiliários. Aqui do lado ele mostra as receitas que ele deve arcar até os 12 meses. Ele tem cerca de 243 milhões para pagar nesse passivo. E maior do que 12 meses, ele tem cerca de 835 milhões para serem pagos. Na parte de saldo devedor, eles projetam uma desalavancagem do fundo, com a projeção para 2027 de estar 8,8% do seu PL com alavancagem. Eles acreditam que o nível atual de endividamento é saudável e compatível com a geração de resultados, tendo viabilizado o crescimento do portfólio sem comprometer a estrutura de capital. E aqui ele tem a forma progressiva, em 2026 9,6%, em 2036 cerca de 2,5% de alavancagem do seu patrimônio. Na carteira de ativos, ele mostra a distribuição geográfica do fundo, bastante diversificado, e aqui são os imóveis também. Ele é diversificado em 7 estados diferentes e mais de 2 milhões de metros quadrados de ABL. Alocação por segmento, ele tem a maior parte em e-commerce, segunda maior parte em logística, terceira maior parte automotivo. Alocação por inquilino, a Mercado Livre é uma das maiores, seguida de Volkswagen, e em terceiro vem a Shopee. A alocação por natureza de contratos, 74% é típico, 26% é atípico, e a alocação por indexador é 87% IPCA, 13% IGPM e 0% outros. Meses de reajuste dos contratos. Em março, que é o mês vigente, vai ter 10% de reajuste. A concentração das revisionais estão para 2026, que é 35% do portfólio. O vencimento dos contratos, a maior parte, está para 2030 ou superior, cerca de 53%. E o histórico de vacância está nos menores patamares dos últimos meses, 3,3% e 2,4% a vacância financeira. Aqui é a carteira de ativos, então são imóveis com classe alta, a maioria deles, e com atenção na parte de vacância. Então lá o imóvel de Guarulhos, 18,8% de vacância, o imóvel DCR com 13,5% de vacância
e o imóvel CLE 8,9% de vacância. E aqui são as movimentações esperadas da carteira. Então, com atenção aqui em março, que vai ter uma saída da Extra do Cislog, e também em maio a TLS vai sair do imóvel CLE. Na parte de fundos imobiliários da carteira, ele tem alguns fundos imobiliários conhecidos, tem o Gari 11, o XPIN, o HLOG, e esses fundos imobiliários no seu portfólio representam 4,5% de todo o PL do fundo. A alocação em fundos imobiliários já esteve maior, ela deu uma reduzida e agora está aumentando novamente, que é cerca de 4,5% de todo o PL do fundo. O número de cotistas ele vem aumentando de forma considerável, cerca de 536 mil cotistas investem nesse fundo imobiliário. Esse é o relatório gerencial de janeiro de 2026 do fundo HGLG11, o fundo de logística da Pátria. Então, se você chegou até o final do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo e comente aí se você gosta desse fundo imobiliário e que você quer acompanhar ele mais vezes aqui no canal. Até a próxima.